Bem, a discussão que a gente vai fazer aqui, de certa maneira, ela já vem sendo trazida, né, nos minicursos, nas demais mesas realizadas. Apesar de a gente ter colocado aqui a questão do código de ética, né, a gente não vai restringir essa discussão à atuação do psicólogo. Vou contextualizar um pouco como a gente chegou a essa mesa. Foi uma discussão recente feita pelo 8º plenário do CRP12, de que, em todos os nossos eventos, nós deveríamos discutir a ética profissional como algo que perpassa a prática profissional, e para além também do Código de Ética Profissional do Psicólogo. E, pensando nisso, a gente pode pensar que a ética profissional, no contexto do serviço público, ela é essencial, tanto para garantir os direitos dos usuários, sua segurança, sua autonomia, como para manter uma atuação profissional de uma maneira mais norteada, digamos assim. Obviamente, existem especificidades de cada código de ética profissional, né, em cada profissão que compõe a rede, das quais a gente não vai adentrar, mas que servem como uma garantia de condições mínimas necessárias para o trabalho do profissional. E é a partir disso, dessa relação da ética, dessa transversalidade da ética, que a gente vai tentar discutir um pouco aqui hoje. Então, eu passo a palavra para Joyce. Então, boa tarde a todas e todos. Como a Cláudia falou, meu nome é Joyce, eu sou psicóloga da saúde do município de Rio do Sul. Acho que é importante eu falar um pouquinho assim, da minha trajetória profissional, só para que vocês se localizem e entendam de qual espaço que eu falo, né? Eu me formei há 7 anos. A minha primeira experiência foi uma unidade de atenção básica, né, ou atenção fundamental, como o Marcão falou hoje de manhã. Só que no município onde eu atuei, primeiro, o NASF não estava implementado, né? Mesmo que tivesse um trabalho aí na atenção básica, era uma tentativa o meu trabalho era sempre uma tentativa de fazer o NASF, um pouco do trabalho do psicólogo no NASF, mesmo que ele não estivesse implementado naquela política, né? Entendendo que era, talvez, a melhor forma de conseguir atingir o objetivo do meu papel ali, trabalhando na atenção básica. E foi através dessa primeira experiência que eu tive que eu comecei a imaginar quais essas implicações ali daquele papel do psicólogo não tendo um NASF estruturado, e que hoje eu vejo, né, com o tempo um pouco passando, assim, que eu acho que é a realidade de muitos municípios pequenos aqui do interior de Santa Catarina, municípios que a gente tem, às vezes, parceiros que a gente compartilha ideias e que a gente vê como profissional, que é a realidade de muitos municípios, né? O psicólogo atuando na atenção básica, às vezes um pouco perdido, fazendo psicoterapia, mas sem conseguir fazer matriciamento, sem conseguir fazer a clínica ampliada, né? E tentando, de alguma forma, trabalhar em equipe, mas sempre com aquela perspectiva da fragmentação do trabalho, né, tão tradicional na formação de todo mundo, de todos os profissionais, e sempre tentando fazer algo mais e, às vezes, tendo bastante dificuldade. Então, esse foi o meu primeiro acesso, né, ao trabalho, ao serviço público. Faz 1 ano que eu mudei de município e estou atuando no município de origem, né, que eu sou de Rio do Sul, então estou trabalhando lá. E, atualmente, o trabalho que eu desenvolvo seria um trabalho de atenção secundária, que a gente tem lá em Rio do Sul 5 profissionais, é uma equipe bem interessante que trabalha com atenção secundária, que seria a psicoterapia, que é onde são encaminhados os pacientes que os profissionais julgam necessitar, né, de psicoterapia, e que acaba também sendo importante, apesar de que a atenção básica a gente vê, como eu falei antes, que ela falta muito ser estruturada, né? Até a Magda Zurba fala bastante que a atenção básica, né, tem que ser estruturada, mas que a atenção secundária da psicoterapia também é um lugar importante no serviço de saúde.
e que, felizmente, em Rio do Sul a gente tem, né? Então, hoje eu atuo fazendo terapia, né, que seria na policlínica. Também a gente acaba atendendo algumas demandas da atenção básica, como o grupo de tabagistas, né, que é o que eu faço na Rio do Sul. Então, o meu papel aqui hoje é trazer um pouco dessa prática, né? Eu não vou ter a pretensão de fazer uma fala tão densa ou tão teórica quanto os outros palestrantes aqui do início, né? Porque é uma questão mesmo de falar um pouquinho. Gostaria que até vocês, enquanto profissionais, talvez se identificassem. O meu objetivo é que a gente consiga, talvez, pensar um pouco da nossa prática cotidiana, eu me colocando no mesmo lugar de vocês, né, enquanto profissional que atua na ponta, e pensar um pouquinho essa questão da ética, né, o que permeia o trabalho do psicólogo no seu campo de trabalho, lá na ponta onde atua. O que seria atuar de forma ética nesse espaço, né? Então, esse seria o meu objetivo de estar aqui hoje falando para vocês. E, para isso, eu acho importante que a gente consiga trazer uma concepção ampliada de ética, né? A gente tem, na profissão, um código, e esse código, apesar de estar escrito de uma forma ampla e conter, de uma forma bem acho, ampla, densa, né? Os preceitos, princípios da profissão, ele é um norteador, né? da atividade do psicólogo. Mas a ética que a gente quer tratar aqui na mesa vai muito além, né, desse código. E até porque, fazendo um contraponto ou uma síntese das falas anteriores, tanto de ontem quanto de hoje, todos os palestrantes, de alguma certa forma, falaram o quanto perpassa o paradigma ou a dimensão psicossocial, o quanto ela está relacionada com a concepção de ética, ou o quanto pode ser antiético não considerar o sujeito, ou a desfragmentação do trabalho, o quanto ele pode ser antiético também, né? Então, eu gostaria que a gente conseguisse refletir um pouquinho de que forma a gente está atuando, né? Se a gente pensar que ética é um exercício de reflexão, a gente vai conseguir perceber talvez o quanto falta, às vezes, não ser engolido pela demanda, né? Porque a realidade que eu vejo bastante é dos profissionais, enquanto a gente escuta, né, os colegas falar a demanda, apagar incêndio, né? Que às vezes a gente não se permite parar, refletir sobre o que faz. E um dos preceitos, né, da conduta ética é refletir, é pensar, né, não fazer automático, né, conseguir, às vezes, não só com a equipe, mas consigo mesmo, refletir sobre as suas ações. Então, ela é uma postura, ela não está simplesmente num código escrito e eu sigo esse código sem refletir sobre ele, né? A ética só pode existir quando a gente tem escolhas possíveis, né? Ela é um posicionamento e ela é uma implicação, né? Há uma intencionalidade, né? Não tem como existir ética quando não se tem escolha sobre algo, quando algo está imposto, ou quando eu tenho algo que eu não posso escolher, né? Então, não pode ser nem ético nem antiético. Para ser ético, preciso ter algo possível, uma escolha possível aí, né? Uma possibilidade de sim ou de não, daqui ou dali, né? E entendendo que a ética, ela não pode, geralmente não é individual, ela é uma prática que permeia algo que está estabelecido. Então, se a gente pensar sobre a ética do psicólogo, essa ética ela um pouco perpassa a prática de todo mundo, e quando eu faço a minha prática enquanto profissional, eu também estou fazendo a profissão em si, né? Então, a minha responsabilidade sobre aquilo que eu faço no meu trabalho também implica um pouco produzir o que é ser um psicólogo, né? Então, é como se eu colaborasse para uma ética profissional, uma ética aí de um grupo, de uma categoria, né? Eu gostaria de citar um pouco aqui alguns teóricos e autores que vão falar muito melhor do que eu, né? Que ética seria essa?
Kleber Prado Filho, que é um professor da UFSC, ele fala que a ética da psicologia é centralmente humanista, apoiada em valores de respeito, dignificação e defesa do ser humano. Mas ela é também, imediatamente, uma ética política que implica compromissos e posturas. A psicologia não pode ser apenas técnica, ele diz, né? Então, é um pouco isso que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a gente usa uma técnica sem reflexão, essa postura pode se tornar antiética, né? A aplicação de uma tecnologia humana, né, tampouco pode ser mero exercício de saber-poder sobre os sujeitos. Como que a gente utiliza o nosso saber e o nosso poder enquanto profissionais, né? Ela precisa de um conjunto de valores e preceitos para limitar seus poderes. A psicologia, né, precisa de um conjunto de valores e preceitos que vão nortear as várias práticas exercidas pelos psicólogos em diversos campos profissionais. E o autor também fala que a ética do psicólogo muitas vezes é atravessada pelo problema do sigilo. E esse é uma discussão que a gente tem feito bastante no 8º plenário, pelo motivo de perceber isso na prática, assim. Muitos profissionais acabam tendo uma visão muito técnica do que seria ser ético na equipe, né? A gente sabe que um dos nossos preceitos éticos mais importantes, em termos de categoria profissional, é o sigilo. Mas, com as mudanças das políticas públicas, o papel do profissional precisando aprender a trabalhar em equipe, coisa que a gente ainda não sabe fazer, né? Não sou só eu que digo isso, outros profissionais que estão aí também entendem que esse seria um dos nossos calos ainda, né? Aprender a trabalhar em equipe. E que, às vezes, a gente entende esse sigilo de uma forma talvez um pouco equivocada, não conseguindo, digamos assim, definir exatamente até que ponto não colaborar ou não conversar ou não trocar informações que seriam importantes sobre um paciente, sobre um caso, né, com a própria equipe, o quanto isso, às vezes, pode entruncar o trabalho da equipe, porque a gente pensa em equipe quando fala de SUS, quando o trabalho do psicólogo no CAPS, o trabalho da atenção básica, né? Então, trabalhar em equipe precisa ter essa noção de que a ética ela é ampliada para a equipe também, né? O psicólogo, e um dos problemas éticos, talvez, que a gente possa, que eu estou aqui para que a gente consiga pensar sobre isso e não para dar respostas, né, prontas, ou que eu tenha essas respostas para vocês, né? Mas um dos problemas que a gente vê muito, e isso mais num olhar da prática mesmo, na equipe, a noção de que o único profissional que vai manejar, vai lidar com as questões subjetivas dos pacientes seria o psicólogo. Isso é uma realidade que a equipe toda, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, os outros profissionais de saúde, acabam deixando esse espaço para o psicólogo e, em contrapartida, o psicólogo acaba também abraçando isso como algo só seu, sem conseguir entender que, se a gente fala de um paradigma psicossocial, de uma dimensão de atuação psicossocial, a integralidade, né, do sujeito, da saúde desse sujeito, a gente precisa entender que a gente não é dono da subjetividade dos pacientes, né? A gente não tem esse poder de ser o grande profissional que está ali para cuidar de algo e os outros não, digamos assim, né? A gente talvez precise colaborar para que os outros profissionais também se sintam ou também entendam, não que o psicólogo vai ensinar, né, ou que ele tem esse poder de ensinar os outros profissionais a lidar com o choro do paciente quando chega na atenção básica, né? Mas que ele precisa sair um pouco desse espaço de querer o tempo todo ser o grande salvador, né? O único que sabe, o único que pode suportar o segredo ou a fala emocionada de um usuário do sistema público de saúde, né? E eu falo isso porque, às vezes, eu vejo um certo como é que eu vou dizer, às vezes um incômodo
por o profissional se sentir, talvez, um campo que está sendo invadido, né? Quando, na realidade, é algo que precisa ser sempre compartilhado, né? Trabalhar em equipe é algo difícil, eu acho que precisamos nos abrir um pouco para isso, para que a gente dê conta todos esses objetivos que, né, que a gente entende que são importantes. Então, esse impasse do sigilo está um pouco nesse campo. Não que ele não seja importante, eu acredito que é uma das coisas mais importantes, mas não só para o psicólogo, né? Acho que para toda uma equipe de saúde, e também que muitas vezes fica aguardando, como, né, muitas vezes eu vejo, mas eu não posso falar sobre isso, o paciente falou para mim, eu sou psicólogo, é uma questão de sigilo. Tem coisas que talvez não sejam importantes, porque não têm função falar, né? Mas tem coisas que são extremamente importantes de serem trocadas e que têm uma função ali de estar sendo discutido aquele caso na equipe. Então, essa questão precisa ser, né? E que essa ética do sigilo tem que ser estendida a toda a equipe. Então, se a equipe não está preparada para conseguir compartilhar isso com o profissional, é um outro problema, né? Que não é um problema do psicólogo, né, em si, e que precisa ser resolvido de alguma forma, pensado, refletido, né? Outra questão, né? Ontem na mesa, no curso da Magda Zurba, a gente conversou bastante sobre a fragmentação do trabalho, que a gente vê muito, né? Que vemos ainda bastante no cotidiano de trabalho, e que muitas vezes na equipe de saúde, o profissional não consegue ter a corresponsabilização, né, do paciente. E, assim, encaminhar para se livrar, né? Então, eu encaminhei o paciente, encaminhei para a fono, encaminhei para a Nutri, ou encaminhei da atenção básica para o CAPS, né? Então, não é mais meu, então eu encaminhei. E isso não tem uma implicação ética ou antiética, né? Que contexto, que visão, ou que olhar que o profissional está tendo para aquela problemática daquele paciente. A gente trabalha na perspectiva da integralidade ou do trabalho em equipe, quando tem esse tipo de visão. E pode, na realidade, eu estou aqui repetindo, né, o que muita gente fala, mas de um olhar que realmente das coisas que ainda acontecem, né? Então, o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça mais, né? Ou para que isso se modifique? Porque, digamos que, quando a gente para pensar o que deve ser, a gente consegue falar muito bem o que deve ser. Eu acho que todo mundo, não tão bem assim, talvez, mas de manhã, ontem, foi um dia produtivo de reflexões, e a gente sabe muito bem, né, talvez, o que precisa acontecer. Mas talvez pensar um pouco de que forma, ou qual é a nossa própria responsabilidade para que isso comece a acontecer, essas mudanças todas, né? Porque, com certeza, essa individualização, essa fragmentação do trabalho cria posturas antiéticas, né, do profissional, que muitas vezes não vão parar no Conselho Federal, no Conselho Regional de Psicologia, né? Não tem como o Conselho estar presente em todas essas posturas. São muito não vou dizer isoladas, mas elas estão lá na ponta, muitas vezes com difícil, onde o conselho está, o conselho não consegue ver, digamos assim, né? Então, aonde está a responsabilidade, se não no ato ou na atitude, na postura de cada profissional, né? E não dá para a gente achar que só porque talvez não tenha cometido nenhum erro grave, sem colocar aqui juízo de valor, o que é grave, o que não é, né? Só por isso a gente não cometeu nenhuma atitude antiética. Acho que isso vai muito além disso, né? Acho que pensar nessas especificidades da nossa atuação é essencial. Outra questão, na atenção básica, existe uma das ferramentas do NASF, que é a construção do projeto terapêutico singular,
que a gente sabe que, apesar de ser uma política que já está regulamentada ou organizada, né, a atuação dela ainda é precária, mas que, quando acontece, talvez existam questões importantes da gente refletir na construção desse projeto, né, terapêutico singular, que precisa ser construída com a participação do sujeito, né, e que, muitas vezes, quando é construído, o sujeito pouco atua, pouco participa, pouco é ouvido, pouco é entendido, né? E quais as implicações desta não consideração da subjetividade do sujeito ali na construção do seu projeto terapêutico, né? No que tange o trabalho do psicólogo no NASF, estendendo isso a toda a equipe, na construção do projeto terapêutico singular, de que forma é considerada a subjetividade do usuário? Esse processo não ocorre unilateralmente, e sim é um processo que exige respeito pelas escolhas dos usuários, por sua autonomia, onde as terapêuticas adotadas precisam fundamentalmente fazer efeito, mas também fazer sentido para eles. E, muitas vezes, a gente impõe, né, certas coisas sem entender se aquilo faz sentido, se aquilo está na vivência, né, do sujeito, se aquilo faz parte da visão de mundo, daquilo que ele tem para ele como verdade. E isso precisa ser entendido como algo extremamente importante, senão a gente anula o sujeito do processo terapêutico dele, né? E isso, para mim, é uma atitude muito antiética, né? Eu queria citar o González Rey, que justamente vem dizer que, à medida que a pessoa perde sua participação na produção dos sentidos subjetivos associados a diferentes áreas de sua vida, fica à mercê dos outros. A fixação de um tipo de produção subjetiva é o início dos transtornos na vida psíquica, né? Então, será que, muitas vezes, nós, enquanto profissionais, não produzimos sofrimento, né, nesse sujeito? Principalmente na forma como, às vezes, ele é tratado dentro do sistema de saúde, a forma como ele transita na rede, muitas vezes sem entender, sai do consultório do médico, não entende o que está escrito na receita, não sabe direito para onde ele tem que ir, não se sente acolhido, porque acolhimento é uma outra questão que, muitas vezes, as pessoas não têm uma clareza do que significa. A gente vê, muitas vezes, no serviço, acolhimento agendado, né, o horário para o acolhimento, né, quando, na verdade, o acolhimento ele não tem horário, né, para acontecer, ele é algo que é porta aberta, né? E esse sujeito que fica transitando entre o sistema e que não sabe, muitas vezes, o que ele tem, porque o médico não falou, o enfermeiro não falou, ninguém contextualizou, isso é antiético, na minha opinião. E acho que a gente pode discutir um pouquinho isso e pensar onde essa ética pode estar inserida no nosso fazer e que ponto nós podemos nos responsabilizar, né? Então, sem a gente refletir sobre todas essas questões, talvez não se possa construir um posicionamento ético, já que ele é construído através da reflexão, do pensamento, né? Ação, reflexão, ação. Ainda que o trabalho do psicólogo, não só na atenção básica, esteja envolto prioritariamente pela consideração das questões sociais, culturais e subjetivas da população, é frequente se deixar absorver pelo ritmo intenso e consolidado de um modelo de trabalho que busca atender à demanda pelo urgente, sem refletir e lançar um olhar aos processos que o engendraram. E, sem essa reflexão, talvez a gente não consiga realmente atingir os objetivos de fazer uma atenção psicossocial, né? E também se perde a integralidade, né? Porque a integralidade é outra questão que está nos debates, está nos livros, né? Como outros profissionais aqui hoje falaram, ela ainda não existe de fato, ou de fato existe, mas não nas práticas, né? Porque o integral não depende da nossa vontade, ele simplesmente é assim, as coisas são assim, a gente é um sujeito integral, a realidade é assim, a gente às vezes não consegue trabalhar com isso, né?
A integralidade, sobretudo, a interdependência da mente e do corpo e a subjetividade dos usuários devem ser vistas como condição humana que não depende do aval da equipe de saúde e nem da capacidade de considerá-las, mas que, se não aparecerem aos olhos dos profissionais de saúde enquanto realidade concreta, as práticas de cuidado e os usos das ferramentas do NASF, né, e de outros serviços não se consolidam de fato. Então, é essa provocação que eu gostaria de fazer, nada talvez tão novo assim, mas que gostaria que a gente começasse a refletir um pouquinho no nosso trabalho e que talvez saísse daqui pensando um pouco que a ética está para além do próprio código, né? E que o que a gente precisa é ficar refletindo e refletir cotidianamente na nossa prática para que a gente consiga ter digamos, uma atuação cada vez mais ética e efetiva dos serviços que a gente gostaria de atingir, da qualidade e dos nossos objetivos enquanto profissional. Acho que é isso. Obrigada, Joyce. Eu passo a palavra para o psicólogo Igor Schultz dos Santos. Bom, gente, vou dar continuidade a essa fala a respeito de ética. Acredito que está para ser criada alguma maneira mais doce de se falar de ética, e eu não criei aqui. Mas eu venho trazer alguns elementos a respeito do código de ética da profissão de psicólogo, para pensar outras profissões também, assim como a minha colega Joyce, e alguns elementos que se juntam com outros dois termos que me fizeram refletir muito para produzir uma fala aqui para o evento, que é não só ética, mas a atuação na assistência social, que é de onde eu venho, tenho atuado há alguns poucos anos, e também a atenção psicossocial. Pensando esse psicossocial como um termo que a gente tem dentro da assistência social, mas que muito frequentemente não dialogamos com outros psicossociais que são ditos e que são trabalhados e estudados em outros campos também. Porque desde o primeiro evento vim dialogando isso com alguns colegas, o primeiro evento de atenção psicossocial, e mantenho ainda isso, de que há alguns encontros e desencontros nisso. E porque é assim mesmo que se produz, não porque a gente tenha que ter uma maneira única. Minha primeira ideia é de que a assistência social ela é um campo muito frutífero para discutir essas questões de ética, principalmente pela sua forma de atuação, a forma que ela se organiza e como os nossos profissionais nos inserimos dentro da assistência social e como ela pode contribuir, então, para a discussão da atenção psicossocial. O nosso trabalho na assistência social ele tem como premissa o trabalho em rede. Talvez até a gente poderia tratar como trabalho em rizoma, né? Que é aquela figura também citada na apresentação anterior, trazida também na ementa deste evento para pensar como é que se organiza algo em torno ou a partir de atenção psicossocial. E eu penso isso porque cada vez mais faz sentido para mim de que a assistência social vai se conectar em algum desses pontos, deve se conectar, pode se conectar em algum desses pontos, que se dá de uma rede, um rizoma de maneira não hierarquizada, essa é a característica do rizoma, né, que foi trazido. Então, acho que a assistência social é um local que é profícuo para esse tipo de debate, esse espaço de debate, e dá também importantes subsídios para retornar e indagar o que a gente tem produzido já de ética, se dá conta, e o que não dá, como que a gente pode conjugar algumas coisas que já estão produzidas para poder, então, dar conta desses novos desafios que se dão cotidianamente, constantemente. Quando eu ouvia o professor Silvio colocando a atenção psicossocial, ela em si como ética, eu via que já me abre um campo para poder entender, porque eu também não estou com os entendimentos completamente fechados nisso, a gente tem que sustentar esse lugar de não saber em muitos momentos. Então, a atenção psicossocial como ética, ela então perpassa esse sentido de serviços e de políticas. E então, eu espero que alguns pontos do código de ética que a gente pensa na nossa atuação profissional, elas venham também para trazer outros significantes e nos dar mais subsídios para produzir sentido no nosso trabalho e com os usuários das políticas. Então, quando eu digo que o SUAS ele abre um espaço profícuo para essa discussão, eu pensei e cito alguns motivos a partir disso. O primeiro motivo seria pela sua questão da sua base inerente de atuação política.
Pensar que com os usuários, quando nós estamos atendendo em proteção, em prevenção, e pensar na violência, exatamente nesse termo que foi trazido pelo Antônio hoje de manhã, pensar que nós estamos trabalhando com os usuários nessa garantia de direitos. E atuamos muito fortemente em termos políticos. Apesar de que saio daqui desse evento já pensando que não tanto assim. Acho que a gente tem muito ainda a avançar quando a gente pensa que nas bases do SUAS temos uma atuação política muito forte, que ela está muito aproximada com a emancipação do sujeito, com a garantia de direitos dos sujeitos, mas que a gente carece ainda muito. É só a gente ver o histórico aí da saúde como política, do qual o SUAS também tem suas bases espelhadas, mas só a gente vê como esse histórico da saúde ele é ainda atualmente muito forte, muito mais avançado também nesse sentido, e a gente tem muito ainda a avançar. Mas já temos, sim, nas nossas diretrizes de atuação de Sistema Único de Assistência Social, uma base de atuação bastante política, que, na minha opinião, tem consonância muito forte com alguns dos princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo, e eu citaria o terceiro, que é que o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade, tanto política, econômica, social e histórica. Então, entre vários princípios que nós temos e diretrizes do Código de Ética, este, para mim, é o que me salta neste momento. Além disso, a gente tem a intersecção com outras políticas, o que abre um campo muito profícuo para a discussão, e é a segunda mesa que a gente vem tratando de intersetorialidade, pelo menos a segunda mesa tratando de intersetorialidade e trazendo também uma fala a partir do SUAS aqui. Então, isso se torna claro, essa intersecção com outras políticas, como também abre um campo de discussão importante para a atenção psicossocial e para a questão ética. Também é uma grande novidade no SUAS ter um número bastante considerável de psicólogos, né? A segunda maior política pública com atuação de psicólogos no Brasil. Se somarmos aí com dados atualizados, uma coisa que eu acho que eu até trago com muita frequência, né? Assistência social e saúde, a gente está colocando aí 1/4 dos psicólogos no Brasil hoje. Acho que a gente poderia dizer isso, né? Então, como a segunda maior política pública com a atuação dos psicólogos, a gente tem aí questões a pensar, que é o trabalho multiprofissional, que vem também com inúmeras formas de pensar e como que a gente agrega essas formas de pensar. Só que a gente tem várias formas e várias conversas que nós tivemos ao longo do evento também nos corredores, a gente vê que essas formas elas vão se ajustando, né? E vão se somando também. E também eu colocaria de uma forma não tradicional, não acho que, não sei, na falta de uma palavra melhor, eu colocaria tradicional, no sentido de que temos que pensar no SUAS uma base toda já produzida de conhecimento e atuação ética, técnica e política do psicólogo, e que dentro do SUAS a gente vai ter que fazer todo um novo diálogo e digerir tudo isso para tentar produzir algo novo também. E acredito que é por isso que, com frequência, a gente se pega pensando o que eu vou fazer exatamente com relação ao trabalho com essa família, ou o que seria possível fazer dentro da minha atuação como psicólogo numa equipe multiprofissional, partindo da interdisciplinariedade, para poder garantir os direitos dessa família. Existiriam alguns exemplos também do Código de Ética que nos dão e nos trazem esse questionamento, né? Nos trazem algum embasamento, mas muito mais questionamento também, mas alguns artigos, como, por exemplo, o 12º, que trata do trabalho da equipe multiprofissional, ele vem lançar luz também sobre essa questão. E o último ponto que eu coloco do SUAS é a relação muito próxima com a justiça e também com a escrita de documentos, né? Algo que a gente não tem ainda fechado, algo que a gente está constantemente tendo que trabalhar e discutir e tentar achar novos embasamentos para ver se a gente consegue dar conta desse lugar que em muitos momentos nos é incômodo. E que acredito que a gente troca também com esse espaço da saúde, da educação, entre outras políticas. E aí a gente tem tanto no nosso código a linha G, que nos coloca, nos veda emitir documentos sem uma qualidade mínima técnico-científica, e também algumas resoluções que a gente sabe que estão em um momento muito oportuno para a gente poder discutir e ver qual que é a pertinência ainda da forma como essa resolução está colocada, como, por exemplo, a 07 de 2003, que trata dos documentos, a produção de documentos decorrentes de avaliação psicológica.
né? Que concepção de avaliação psicológica estamos lidando, que tipos de documentos hoje são suficientes ali que estão tipificados para poder dizer que a gente está conseguindo produzir algo satisfatório e demandado também para a gente para produzir, né? Mas eu volto ainda para falar nessa questão com a justiça também. E aí eu já entrei numa questão que é alguns compartilhamentos que nós temos a partir do Código de Ética, compartilhamentos que nós temos com a política de saúde, já que eu estou pensando aqui atenção psicossocial. Tanto uma primeira questão bem prática mesmo, que seria o registro do serviço prestado, que eu acho que é não um mero tecnicismo sobre como que vamos registrar a produção a partir daquele serviço, mas o que vamos fazer com uma tipificação de registro desses serviços para fazer valer alguns princípios éticos e fazer valer também a garantia de direitos que a gente quer e os acessos aos serviços. Eu pensei, então, que, além de resoluções que nós temos, né, a 01 de 2009, alterada pela 05 de 2010, que fala sobre o registro documental, fala a respeito das formas que nós podemos registrar e devemos, enquanto psicólogos ou na atuação em equipes multiprofissionais, pensando aí o prontuário psicológico e também o prontuário único, que é muito mais compartilhado, acho que faz muito mais parte da nossa realidade de trabalho, e ali tem alguns pontos importantes e que muitas vezes são desconhecidos de nós mesmos, da nossa categoria, dos colegas com quem a gente trabalha, mesmo não profissionais. E que nós devemos conhecer e que também devemos pensar que outros tipos de produção por parte dessas profissões regulamentadas estão também trazendo subsídios para a gente avaliar o nosso tipo de produção, né? Não nos embasarmos necessariamente só por um outro código, mas trazer ele como elemento significante para a nossa produção individual. E também trago o embasamento do artigo 14º, que fala a respeito de qualquer meio de registro e observação da prática, né? Ela deve obedecer ao código e à legislação, como eu disse, essa resolução que avança o que já havia sido colocado no Código de Ética de 2005. Outro ponto, que é aquilo que vem principalmente, que a Joyce já citou, quando a gente vai falar a respeito de ética, vai pensar a ética, que é o sigilo, né? O código, ele, com muita frequência, ele tem uma equivalência ou com o sigilo ou como algo que vai dizer o que eu não devo fazer. Mas o que a gente está propondo aqui é pensar além. E nessa questão do sigilo, só cito que o artigo 9º e 10º ele já vem sido muito discutido, problematizado. Nós temos também uma diretriz, às vezes, de tratar ele nos nossos documentos, né, colocar como uma nota de rodapé para pensar o princípio da confidencialidade com outras profissões regulamentadas e outros profissionais de diferentes políticas públicas, ou mesmo do sistema de garantias de direitos, quando a gente está atuando com crianças e adolescentes vítimas de violência. Essas notas de rodapé nesses relatórios, elas estão ali se reproduzindo e, em muitos momentos, a gente não está pensando o significado dessa nota de rodapé, mesmo que no intuito de garantir o princípio da confidencialidade, de fazer com que aquele que receba dialogue com a nossa profissão e mantenha o mesmo princípio de sigilo, aquele que a gente mantém. Mas o que eu coloco do sigilo aqui é algo para ir além do sigilo também, né? Não abrir a discussão de código de ética só pelo sigilo, mas como um outro conjunto, um outro campo de discussão. E, por último não, mais um ponto aqui, nessa relação com a saúde, é a informação sobre o serviço prestado, que quando eu abri eu pensava isso. Vejo que na atuação do SUAS, eu atuo no CREAS, e já atuei também em CRAS, é muito importante estabelecer essa relação com os usuários dessa política que esteja claramente pautada pelo acesso a essas informações que estão sendo produzidas, sistematizadas e estão sendo trocadas também. Não só através dos encaminhamentos que nós fazemos, que muitas vezes são frios, muito colocados por uma lógica documental apenas, né, não de aproximação, de olho no olho, de contato mesmo com os profissionais de outras políticas, mas também de que, quando a gente parte desse entendimento do princípio fundamental, de alguns dos deveres fundamentais do psicólogo, a gente tem condições de qualificar muito mais a nossa atuação. Com muita frequência, converso com colegas que, ao ter que elaborar um relatório que foi pautado por Ministério Público ou Judiciário, se veem numa atuação interessante ao discutir que pontos do relatório que podem, de fato, garantir
o objetivo de atuação da política e o acesso ao direito daquela pessoa sem entrar numa extrema judicialização da vida daquela pessoa, daquela família, e discutindo esses pontos diretamente com esse usuário, com essa pessoa, com essa família no atendimento. Até hoje, todos os pontos e os profissionais que têm feito isso, que eu vejo, que eu consigo dialogar, tenho visto que tem tido um grande êxito, e algo que, de uma certa maneira, está aí tipificado já, né? Quando a gente pensa nas alíneas F, G e H do nosso artigo 1º, dos nossos deveres fundamentais, que é fornecer as informações a quem de direito, informar os resultados decorrentes e orientar a respeito dos encaminhamentos apropriados. Claro, sempre pensando, resguardando também o diálogo com os princípios do sigilo, e também pensando em quais momentos e quais questões nós podemos abrir e dialogar. Mas eu acho que esse é um princípio interessante a se seguir, que a gente também troca isso com a saúde, no acesso garantido aos direitos e também aos próprios registros, né? Prontuários únicos, registros de informações, dependendo da modalidade que a gente utiliza. E aí o último eu entro, que seria a questão da concessão de benefícios. Essa é uma questão muito sensível na assistência social. Nós dialogamos isso com a saúde? Dialogamos. Por um bom tempo, ao longo da política de assistência social, na sua construção, houve uma dificuldade, talvez ainda há, em poder caracterizar que benefícios são esses e por quem eles são fornecidos, né, pela natureza desse tipo de benefício. E a gente vem sentindo algo na assistência social, tanto onde eu trabalho, quanto também em muitos outros municípios com os quais eu tenho conversado, né, através dos seus profissionais, que temos que estar advertido de algo que eu coloco, não sei se é uma realidade da saúde, eu acredito que não, eu coloco mais no sentido de estar advertido mesmo, que é que esses benefícios na assistência social, eles com muita frequência vêm como algo que ele vem tamponar uma possibilidade de fala desse sujeito. E eles vêm, são dados de maneira indistinta, indiscriminada, desorientada, e eles, muitas vezes, se não têm a nossa anuência, têm nosso dedo, enquanto profissional psicólogo. Ou porque a gente não está conseguindo questionar como é que esses benefícios estão sendo oferecidos, principalmente nós que na assistência social trabalhamos em conjunto com profissionais assistentes sociais e advogados também, né, estão aí colocados também a partir da equipe de referência, mas também muitos outros, pedagogos, terapeutas ocupacionais, mas aí eu dialogo principalmente com a assistência social, com o serviço social, melhor dizendo, e com o profissional, o assistente social, nesse caso, que já tem bem regulamentado na sua prática a questão de concessão de benefícios, né? A resolução, melhor dizendo, a orientação técnica emitida e dialogada aqui no Conselho de Serviço Social do Estado de Santa Catarina, a 01 de 2013, ela trata justamente disso, né? Trata da realização de estudo socioeconômico para a concessão de benefícios eventuais e outros benefícios sociais, entendendo que a concessão de benefícios a partir de um estudo socioeconômico, o que se pretende qualificar essa atuação então do assistente social, ela é atividade privativa. Mas, para além da atividade privativa, como é que isso está se dando, né, na nossa prática? E como é que isso também pode cair em situações próximas e parecidas na própria política de saúde? E hoje eu problematizo isso, porque a gente tem feito calar o sujeito quando a gente precisa fazer ele falar, lhe dar voz, fazer com que ele possa dialogar em um espaço que seja diferente de outros espaços do qual ele não tinha o próprio direito à voz, a própria possibilidade de dialogar. Então, essa questão de benefícios, eu acredito que tem vindo nesse caminho. E aí eu vou já encaminhando a minha fala nas questões mais para refletir mesmo, e que daí eu acho que onde entram, além do que eu já citei agora, sobre esses 3 eixos do qual eu pensei e produzi aqui essa fala, né? A atenção psicossocial, ética e também a assistência social. E o primeiro deles, que eu coloco, é a relação com o Ministério Público e Judiciário, uma relação tensa, uma relação que nos provoca, que nos faz refletir, e isso se provou há poucos instantes, né, quando a gente, aqui com um representante do Judiciário, né, estávamos aqui ouvindo e dialogando, e eu me calei e fiquei refletindo e digerindo muitas coisas que vão produzir efeito, eu acho que daqui a muito tempo ainda, né? Então, mas isso ainda está sendo
estou pensando ainda muitas coisas que estão se dando nessa relação, mas eu acho que uma questão é que, nessa nossa relação com o Ministério Público Judiciário, está sobrevindo aqui, em geral, em Santa Catarina, uma relação de muita submissão e de falta de avaliação crítica dos procedimentos que estão sendo tomados. Isso não só para a produção de documentos, que é onde principalmente se exemplifica isso, mas principalmente. Então, acho que a gente precisa dar uma boa atenção a isso, e sempre com os nossos preceitos éticos das nossas profissões e das profissões dos colegas com quem a gente trabalha. O outro ponto seria a saúde mental na assistência social. Quando eu pensei nisso, eu me fiz uma pergunta sobre como que estão as demandas de saúde mental na assistência social. Como que está chegando o sofrimento psíquico na assistência social. E eu vou ter que trazer um lugar comum, né, a questão do não se fazer psicoterapia. Isso na assistência social. Isso tem sido repetido, tem sido debatido por nós, para nós principalmente, né? Quem de repente ingressou recentemente na assistência, não sei se tem sofrido esses mesmos efeitos, porque eu, quando ingressei, há 4 anos, e ainda no extinto Serviço Sentinela, tinha isso, ao mesmo tempo que o serviço ele estava numa discussão sobre o que de fato era a psicoterapia, fazer ou não psicoterapia dentro desse contexto de assistência social, o que era dito para mim, de que, olha, não venha fazer. Então, apesar de eu ter que trazer esse lugar comum, eu fico pensando no que está passando sobre essa questão de não fazer psicoterapia, ao mesmo tempo que a gente pode e deve pensar como que estamos atendendo essas demandas que chegam para a gente, o que a gente está fazendo com elas. Obviamente que a gente tem muitas normativas que tratam disso, se a gente pega caderno CREAS, orientações técnicas de atuação no CREAS, nos CRAS, no PAIF, no PAEF, normativas dadas pelo MDS, que a gente também tem que pensar se não conflito com as nossas próprias normativas de profissão, mas elas já trazem um apoio, uma sustentação desse não fazer psicoterapia. E claro que também temos o apoio, uma advertência, algo assim para nos deixarmos mais atentos, no artigo 1º como dever fundamental, que nos coloca que devemos assumir responsabilidade só por atividades que de fato nós estejamos capacitados, pessoal, teórica e tecnicamente. Algo para nós não nos esquecermos, né? Essa é a linha B do artigo 1º. Mas também, não só como algo que deva se temer por uma suposta falta ética, ou porque nos dizem sem dizer exatamente por que não devemos fazer, mas também como uma forma de nos reportarmos a um tipo de política que estamos aqui para ajudar a fortalecer. Aqui, em todos os espaços, nós devemos ajudar a fortalecer, que é a política de saúde. Então, nesse sentido, esse não fazer, ele tem que produzir um fazer. Um fazer no sentido de encaminhamento, mas de caminhamento, de caminhar em conjunto. E aí, eu penso que esse é um dos exemplos que a gente pode produzir, de que, se a gente não fizer determinadas demandas aparecerem, essas demandas também podem envolver o atendimento ao sofrimento psíquico, quando recai na assistência social, a gente não faz aparecer, a gente também não contribui para a efetivação de determinadas políticas setoriais. Então, a gente tem que fazer isso também por um compromisso político para construir a rede que a gente tanto precisa, que a gente imprescinde e que a gente, em muitos momentos, só consegue criticar pela sua falta. Um outro ponto que entra ainda nessa questão de saúde mental é o fazer parte da RAPS, né? Temos aí decretos normativos a respeito dessa rede de atenção psicossocial que não citam a assistência social especificamente, mas que eu já parto aqui desse evento entendendo que podemos nos conectar em qualquer um desses pontos do rizoma, dessa rede, em momentos que não são assim talvez tão planejados, mas que a gente está ali, nesse território, nessa conjugação de circulação dos usuários de pessoas e cidadãos dentro dos municípios onde nós atuamos, né? Então, como que a gente trabalha mesmo não fazendo parte dessa rede de atenção psicossocial, que tem como atenção psicossocial em si uma ética, como o Silvio já disse, né? Eu acredito que algumas coisas podem ser produzidas como respostas. Eu acho que a qualidade nessa forma de encaminhar, como eu já disse antes, na qualidade do diálogo, no embasamento ao respeito do usuário e também um outro princípio fundamental do Código de Ética que eu cito aqui, que é o princípio número 1, que é que nós, psicólogos, basearemos o nosso trabalho no respeito e na promoção de liberdade,
dignidade, igualdade e integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o terceiro item dessa questão de saúde mental e assistência social é a compreensão do lugar da atenção psicossocial. Então, nós entendemos que, ainda que não estamos nas normativas da RAPS, mas que fazemos parte de discutir o potencial dessa rede e de contribuir para a efetivação do potencial dessa rede, de que existem várias formas também de fazer. Essas várias formas de fazer, de executar esse potencial, elas não passam só pelo entendimento a respeito da psicoterapia, como eu disse antes, mas de muitas outras formas, como o sofrimento psíquico tem sido pensado na saúde, e muitas outras formas também que se executa em diferentes níveis da política a atenção psicossocial. Basicamente, o que eu quero dizer é que nós da assistência precisamos entender, precisamos ler, precisamos estudar e dialogar muito mais com os profissionais, em especial da saúde. Não quero privilegiar aqui a saúde, estou trazendo, sei que muito frequentemente, mas acho que a gente precisa entender muito mais. E aí o terceiro ponto que eu trago, então, nessa conjugação que eu estou pensando sobre ética e também assistência social na atenção psicossocial, aí entra numa relação que tem acontecido em muitos municípios, que já foi bastante debatido aqui também, sobre as comunidades terapêuticas, né? Uma ponte que tem se estabelecido entre a política de assistência social por meio dos seus serviços diretamente com as comunidades terapêuticas. Teria muita coisa para a gente dialogar em relação a isso. Eu cito que, primeiro, estamos desconsiderando toda essa discussão que a gente aqui já conseguiu avançar em termos da atenção psicossocial, e, para mim, que venho de uma política não da saúde, já consigo avançar e ter um olhar muito mais apurado sobre isso. E, nesse sentido, a gente precisa, ao assumir que a nossa atuação na assistência social, que também passa pela efetivação dos direitos e também os direitos por meio dos conselhos, por meio das conferências, que são, sim, atividades fins importantes dentro da assistência social, que a gente precisa também fazer essa problematização quando essa ponte, essa relação está se dando num nível de conselhos, um nível municipal, um nível estadual. E a gente tem municípios em Santa Catarina e o próprio estado de Santa Catarina que está pensando dentro da política de assistência social, ou mesmo das instâncias de controle da assistência social, a relação direta com as comunidades terapêuticas. E que daí consegue causar problemas em todas as políticas possíveis que podem se amarrar a partir disso. E a gente pode ter vários exemplos cotidianos, né? Mas aqui na Grande Florianópolis estava muito frequente, não sei se atualmente, mas o caso de adolescentes que acabavam, por situações de envolvimento com álcool e drogas, e também envolvimento, em alguns desses casos, envolvimento com o próprio conflito com a lei, tráfico de drogas, buscando e conseguindo internações em comunidades terapêuticas, como uma forma também de garantir a segurança. E aí a gente entra também na segurança pública, né, e toda a discussão que foi feita antes. E aí o último ponto que eu trago, então, é algo que não foi citado aqui, mas eu acho que a gente pode pensar em termos éticos e na relação da assistência social e da saúde e de outras políticas que venham junto também com a gente, que é as situações de emergências e desastres. A gente tem tipificado no Código de Ética algo que nos dá algumas diretrizes disso, mas uma coisa muito básica e muito fundamental, que nos deveres fundamentais do psicólogo coloca que, na sua linha D, cabe ao psicólogo, como dever fundamental, prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. E eu digo que, para além disso, é conjugar essas políticas nessas situações, sabendo como é que a gente pode avançar nas situações de calamidade, algo que nós temos, inclusive, serviços tipificados na assistência, mas que não tem ocorrido em muitos lugares, acredito que muitos poucos lugares, né? Os CRAS acabam sendo demandados em alguns momentos de calamidades, de situações de emergências, de grandes desastres, por um contingente de profissionais, ou por espaço, ou pelo que seja, né? A estar atuando nesses momentos. Mas o que a gente pode fazer também nos termos preventivos e também para ir além das meras consequências psicopatológicas para as pessoas que estão envolvidas nesses eventos? Então, eu penso que esse é um campo também para a gente pensar essa questão de ética. Bom, para eu finalizar aqui, eu pensei que, como objetivo final, então, que eu penso sobre esses termos que eu disse antes, né, assistência social,
a RAPS, a atenção psicossocial e a ética, de que precisamos fortalecer a RAPS por meio desse trabalho ético comprometido da assistência social, da política de assistência social. E que devemos, então, estar dispostos a nos conectar a qualquer um desses pontos dessa rede ou desse rizoma. E, bem, em alguns momentos aqui do evento também foi citado a conjugação entre ética e estética, né? Muito, não digo superficialmente, mas assim apenas citado, né? E aí eu fiquei pensando muito nesses pontos, algo que eu desvio um pouco nesse momento aqui, que eu gostaria de finalizar, que me lembrou uma entrevista que eu li numa revista, numa edição de 2005, acho que a revista Primeira Leitura, no qual o psicanalista Conrado Caligares, ele citava, ele que teve um percurso de trabalho em conjunto com o Roland Barthes, né, semiólogo e crítico estruturalista, e o Roland Barthes, ele, ao se falar sobre a produção e a vida do Roland Barthes, o Conrado Caligares dizia que uma frase muito frequente, né, uma frase conhecida do Barthes, era de que a estética pode ser, sim, a fundação de uma ética. Bom, mas aí que estética, né? A gente poderia falar de vários aspectos, alguns que já citados aqui, a respeito dessa estética. Mas aí eu me lembro de uma outra citação de um outro livro que li recentemente, e, para mim, ele me causou muitas indagações e muitas provocações também, que é o livro do francês, o Jacques Donzelot, A Polícia das Famílias. E esse livro, bem no final desse livro, ele trata de dois pontos que eu acho que podem nos trazer uma discussão nesse campo da estética, que seria a questão do corpo e da história. O que eu quero dizer com isso? O Jacques Donzelot, ele fez uma crítica muito profunda, ele faz um resgate todo de como que se tratou a questão das famílias, né? Por isso esse título provocador, A Polícia das Famílias. Ele faz um resgate a partir das profissões ditas sociais, do que de fato era o social e como é que a gente vai cair, então, nesse mundo dos psis, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e outros que, de repente, vierem surgir por aí. E, ao fazer essa crítica, ele coloca, ao final, o que ele quer dizer, então, com esse corpo e com essa história. Para ele, o corpo não é esse corpo ventríloco do psi, mas, e aqui eu peço licença para ler, mas que se desprende dos arquicorpos familiares através da revolta das mulheres, o que recusa as arquiteturas disciplinares através de inúmeras insurreições invisíveis ou espetaculares. O corpo que afirma a realidade de uma vida e que denuncia a irrealidade daquilo através de que se pretende cercá-lo e fazê-lo calar. E aí, de que história que a gente trata? Essa história do cotidiano que a gente senta para ouvir. Não é a ausência de histórias das pessoas felizes, nem a história do pretérito eterno, mas a capacidade de história. A história como aquilo que vale a pena contar e cujo enigma está na positividade aleatória de seus encadeamentos. E eu peço mais uma licença para finalizar, para ler o trecho final desse livro. No momento da Páscoa de 76, um obscuro detento de uma prisão de província morreu em consequência de uma longa greve de fome que ele fez porque, em seu prontuário judicial, só se registraram as suas falhas, seus desvios de norma, sua infância infeliz, sua instabilidade conjugal, e não suas tentativas, suas buscas, o encadeamento aleatório de sua vida. Foi, ao que parece, a primeira vez que uma greve de fome resultou em uma morte numa prisão. A primeira vez também que foi feita por um motivo tão extravagante. Muito obrigado. Então, antes de passarmos para os questionamentos, quero fazer algumas colocações sobre o que foi trazido aqui, tanto pela Joyce quanto pelo Igor, né? Eles colocam aqui a ética para além do código, mas como algo que tem uma função ético-política e que exige dos profissionais aí das diferentes áreas uma reflexão, que ela não se encerra em si, obviamente, e que ela perpassa pela problematização do que esperam de nós as sociedades e as políticas que estão aí impostas, o que espera de nós a norma estabelecida, de que maneira a gente pode lidar com isso, né, sem deixar de ser ético. Com isso, as discussões, e na psicologia isso tem se consolidado bastante, elas perpassam pela necessidade de que os profissionais contribuam para a garantia dos direitos, né, nos diferentes espaços que eles se inserem. O Igor nos coloca aqui um problema, que não é um problema só de Santa Catarina, mas que é a relação com a justiça.
de como a gente responde às demandas que nos vêm cotidianamente, tanto para que a gente auxilie num processo de internação, que às vezes a gente nem concorda, quanto na produção de documentos, com uma certa obrigatoriedade, né, até com medo dos profissionais por, num caso de descumprimento da lei, serem, inclusive, conduzidos para esses espaços jurídicos. E a gente não pode, nesse sentido, deixar de refletir que tanto a justiça, né, o fazer justiça, quanto a política, ela não pode se sobrepor aos interesses do sujeito. Então, depois da discussão, até vou fazer um convite, enquanto conselho, mas que a gente pense isso cotidianamente, né? Judicializar ou fazer justiça ou criminalizar não pode, de maneira alguma, se sobrepor ao interesse do sujeito que eu atendo. Então, a gente tem que sempre partir na nossa prática disso também. Então, eu abro para perguntas. Acho que a gente faz também na mesma lógica dos 3 questionamentos, e repassa para a mesa e aí retorna para o público. Fala dessa postura de atenção psicossocial enquanto lugar ético, do atendimento ao sujeito, compreendendo todas as variáveis que compõem a integralidade dele. E aí, quando a gente vai falar sobre a ética profissional, a impressão que eu tenho é que tem uma cisão nessa hora, e de que, quando a gente vai falar sobre compartilhar as informações com a equipe, ou produzir o documento, esse sujeito ele não participa mais, né? Parece que não participa mais. E eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, como é que vocês percebem ou pensam a participação direta do sujeito, porque ética é um processo de reflexão, participando dessa reflexão diretamente. E aí, vou trazer um exemplo do que eu vivi na minha prática, e aí, de uma maneira geral, eu estou me expondo para a gente ver reflexivamente se foi ético ou não. Trabalhando com crianças, famílias, de uma maneira geral, em situação de violência intrafamiliar, em total contato com o judiciário, solicitando tantos documentos, eu tinha atendimento às crianças, mãe, pai, enfim. E, por muitas vezes, era a minha reflexão ética quando uma criança conversava alguma coisa comigo, ou um pai ou a mãe, e que primeiro eu explicava de que toda aquela conversa seria produzida um documento, e que esse documento não seria o que ela disse, mas o que eu entendi do que ela disse, a minha reflexão teórica sobre o que ela falou e técnica, e se eu poderia, em algum momento, utilizar algumas coisas que elas me disseram para isso. E aí, só abrindo um parênteses, quando a gente fala sobre o sujeito, a impressão que o tempo todo a gente está falando sobre os adultos, e eu vou falar sobre as crianças e os adolescentes. Assim. Em alguns momentos eu tive que conversar com uma criança de 5 anos, se o que ela me falou eu poderia falar com a mãe dela, e dizer para ela, eu vou precisar conversar com a Luciana, que é assistente social, trabalha comigo, posso falar com ela? Né? Pode ou não pode? A gente tinha que acordar isso. Né? Se eu tenho que decidir o que eu posso trazer enquanto informação, ou tenho que participar comigo. Essa era a ideia na época. E, para além disso, quando a gente foi produzir o documento, a gente foi aprendendo a produzir o documento. No início, a gente produzia fazendo descrição da entrevista toda, como se fosse uma transcrição, e depois tinha análise. E aí, maravilhosamente, o Antônio Carlos, nas reflexões, a gente começou a pensar o documento de que eu não tenho como falar pelo outro. Nem quando eu estou com a equipe, quando eu falo o que o outro supostamente me disse, já não é ele falando, sou eu. Então, quando eu vou produzir algum tipo de documento, sou eu falando minha reflexão, minha análise sobre o que o outro disse. E, às vezes, era difícil nessa relação com o judiciário, porque ele queria exatamente saber se a criança foi abusada ou se não foi. O que foi que ela disse. Né? E aí, uma coisa que a gente discutia é assim, quem não suporta profissionalmente ocupar esse lugar de assumir a responsabilidade do que está escrevendo, não trabalha ali. Que eu posso ser preso, que eu posso não sei o que lá, que vai me obrigar. Se você não suporta isso, não trabalha com isso. Porque é isso, você vai ter que se responsabilizar pelo que você está produzindo. Né? E uma coisa que a Joyce falou, que eu achei interessante, é que as próprias pessoas ensinam a gente a sair desse lugar de que eu sou especialista que escuta. Muitas vezes, nos atendimentos, um adolescente uma vez chegou para mim e falou assim, eu odeio psicólogo. Tipo, sai daqui, eu quero conversar com assistente social, eu quero chorar minha dor com ela. Rapa fora. Né? Eu saí, não tinha jeito. E depois a assistente social mediou a minha entrada, o meu retorno de um outro lugar. E aí primeiro a gente entra em contato com caramba, será que eu fiz errado? Será que eu sou ruim? Né? E depois a gente vai entender e fazer reflexões de que as empatias elas acontecem, que esse vínculo acontece ou não. Em alguns momentos, a assistente social fez intervenção com as crianças de 10, 11 anos porque elas não queriam conversar comigo. A gente tinha que discutir isso, mas quando ela ia, eu não estava lá.
Mas eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre esse lugar direto dessa construção, de pensar as informações diretamente com as pessoas que a gente atende. Eu atuo em Joinville, na política de assistência social, e, assim, a partir das provocações da fala da Joyce, da fala do Igor, e da minha inserção na política de assistência social, da minha experiência, dos processos de embate, né, para se construir espaços claros de invenção de práticas que possibilitem exatamente esse olhar ético, né? O que me parece extremamente positivo e propositivo é que não devamos esquecer que precisamos construir e que precisamos ter claro que os grupos, né, os coletivos de formação, eles são imprescindíveis para que essa reflexão ela produza ética, ela produza transformação, ela produza respostas e ela abra os espaços, com certeza, para que o sujeito que está diante de nós, ou que é o sujeito da nossa intervenção, fale, né, tenha voz para propor, inclusive, a nós, formas de olhar para ele. Então, é isso. Essa questão do psicólogo no lugar da pessoa que tem algum tipo de saber privilegiado para lidar com a subjetividade é uma coisa que, na verdade, eu acho que é da formação e um pouco do contexto social, um pouco do modelo que a gente foi criado, como tanto foi dito hoje, e que a gente vê nos serviços como as pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham, não estão preparados, né? Então, oficialmente, é o psicólogo, e justamente porque a equipe também não está preparada. Então, o enfermeiro na triagem da unidade básica de saúde, quando o usuário chora ou expressa algum nervosismo, a primeira coisa que ele pensa é chamar o psicólogo, né? E nós também não fizemos questão, né? Essa é a minha impressão, assim, de desconstruir isso, né? Fincamos o pé nesse lugar e, às vezes, não conseguimos sair desse lugar, né? Quando, na realidade, ele tem que ser estendido para toda a equipe. Toda a equipe tem que saber fazer um acolhimento, saber lidar com o choro, saber lidar com a integralidade daquele sujeito ali, né? Mas é claro que não é o psicólogo que tem que ensinar, mas sim ele que tem que conseguir mostrar que o outro tem que conseguir saber, de alguma forma, buscando, se inteirando, ou propondo até para o serviço, para a educação permanente, que é uma forma de troca importante de informações sobre o serviço, de reflexão, de pensamento, né? E o que tu fala de que, às vezes, o vínculo é feito com algum profissional que não necessariamente é o psicólogo, é justamente por isso, né? Às vezes, um técnico de enfermagem que tem essa habilidade, que muitos psicólogos, às vezes, não têm, não acredito que seja o teu caso, né? Porque, às vezes, realmente não tem a gente não consegue construir o vínculo com todo mundo, né? Porque é uma questão muito pessoal, muito subjetiva, muito daquela situação, né? E, às vezes, uma pessoa que está ali, um outro profissional de saúde que tem essa habilidade, constrói esse vínculo muito melhor do que, ou tão bom, ou tão bem quanto qualquer outro profissional, né? Então, tem que ser, sim, entendido isso de uma forma mais levada para a prática, porque um cuidado de saúde, né, ele tem que ser visto como, para ele ser visto como integral, todos os outros profissionais têm que também conseguir visualizar isso, né?
E a questão da participação do sujeito na construção do seu projeto terapêutico, de que forma inserir esse sujeito, quando eu trago isso, eu tenho a ciência de que, na verdade, isso ainda é muito tópico. A própria construção de um projeto terapêutico singular acontece muito pouco, né? Está lá na política, né? Mas a gente ainda sabe fazer muito pouco isso, e quando faz, às vezes é a parte mais complicada. Por quê? Porque tu realmente precisa escutar, tu realmente precisa ter contato com esse sujeito, tu realmente precisa de diálogo, e de falar e de escutar, não só de escutar, mas também de falar, né? De explicar, de organizar, de dizer o que é aquilo, do porquê, se ele entende, se ele topa, se ele aceita ir por aquele caminho. A fulaninha que está precisando fazer determinado exame, explicar o porquê, ou fazer o entendimento de por que ele tem que tomar o remédio naquela hora, negociar, às vezes, né, com a família, alguma forma de, às vezes, o paciente conseguir entender o porquê daqueles passos terapêuticos, né, daquelas escolhas terapêuticas, né. Isso eu digo porque, às vezes, o profissional não tem controle sobre essas escolhas, e, muitas vezes, como a gente estava até conversando no minicurso ontem, o paciente vê muito mais sentido na curandeira, né, ou na benzedeira, do que naquele sistema que tu está ali oferecendo e dizendo que vai funcionar e tal, e que muitas vezes, na verdade, faz mais sentido para ele a busca do outro, né, e não que ele não possa buscar, não que tu vai dizer não, tu não pode ir, mas tu vai fazer um diálogo, entendendo que aquele é o mundo da pessoa, que aquilo faz o sentido. Então, isso que é considerar, eu vejo isso. E claro que ele não vai estar presente, de corpo presente, em todas as reuniões de equipe, mas essa equipe tem que ter entendido que aquele projeto precisa fazer parte, precisa fazer sentido para aquela pessoa, né? E que também, como hoje alguém falou, nós não somos tão poderosos assim, e saber entender que o nosso papel foi a mesa de hoje à tarde, né? Que ninguém vai salvar, né, que ninguém vai salvar uma família, que ela já existia antes da gente, vai continuar existindo. Então, entender que não quer dizer que a gente não tenha um papel ali, mas que existe um limite, né, para essa atuação, e que a gente precisa saber lidar com esse limite também. E está sempre dialogando. Eu acho que a troca com o próprio sujeito, né, respeitando o lugar dele e trocando. Não sendo abusivo, invasivo, impositivo. Acredito que mais ou menos isso. Que talvez ainda, quando se trabalha com essa ferramenta de construção de projeto terapêutico, quando se trabalha, né, acho que essa é uma questão ética, é a questão ética que eu quis trazer na explanação. Não sei se o Igor quer. Rapidinho. Acho perfeita essa tua consideração, as questões que tu trouxeste. E a participação do sujeito, pensando o sujeito atendido, isso tem me incomodado. Isso é essa coisa de como que não, pelo que eu vejo, de não acontecer com muita frequência. Apesar de termos diretrizes para isso, de, como eu disse antes, está na base da nossa política quando nós pensamos SUS, se a gente pensar SUS, enfim, e outras. Foi trazido em uma mesa exemplificando a atuação da assistência social, e aí se falou da saúde, de que, né, nos encontros de saúde temos representantes dos usuários, e aí estava conversando com alguns colegas, realmente, né, hoje na assistência social, ir a uma conferência estadual de assistência social, eu fui às duas últimas e estamos, parece, conversando só entre os trabalhadores. E aí é isso que eu vejo um ponto da assistência social, da política de assistência social, que tem que ser mais problematizado hoje. Recentemente eu fui num evento que foi colocado que a NOBRH, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos da Assistência Social, é um documento de uma tecnologia, e algo que existe em outras políticas, tal qual está colocado na NOBRH, na forma como ela coloca, de que ela fala a respeito dos trabalhadores e o que ela pode servir como empoderamento desses trabalhadores.
E aí foi colocado nesse evento que ela tem ônus e bônus. E aí eu fiquei pensando realmente a respeito desses ônus da NOBRH, na centralidade do trabalhador. Quando eu vou a uma conferência estadual de assistência social, eu penso que realmente tem um ônus ali bem claro colocado quando nós estamos discutindo política, sem conseguir, de fato, falar com os usuários que participam já na base, nas conferências municipais, já também nos outros espaços de conselhos e muito menos outros que possam vir a surgir por aí, que tem vários já citados como exemplos aqui, como fóruns, etc. Mas essa centralidade do trabalhador ela tem produzido esses efeitos, inclusive os efeitos da responsabilização do trabalhador pelo sucesso da política, a extrema responsabilização dele, né? Ele é uma parte disso também. E, enfim, só para contribuir também, eu acho que nessa questão, nesse exemplo que tu colocou, a gente podia discutir muito ainda, inclusive na forma mesmo que o Antônio costuma fazer, que é discutir e pensar muitas coisas que se ligam a esse ponto. Mas eu colocaria que a cada documento produzido também se abre a possibilidade de refazer essa relação. Ou porque há necessidade de refazer essa relação, porque por mais que tenhamos uma relação consolidada, e principalmente com os nossos maiores demandantes de documentos, Ministério Público e Poder Judiciário, mesmo que tenhamos uma relação consolidada, ela pode vir a se desfazer a qualquer momento, ainda que os atores sejam os mesmos, os profissionais os mesmos à frente desses lugares, mas porque a coisa se dá assim mesmo, né? Então parece que a gente já construiu o entendimento, mas daqui a pouco vem, faça um laudo aí, porque eu quero saber a verdade. Então, a cada documento, eu acho que a gente tem a possibilidade de refazer essa relação, ou por essa necessidade, ou porque a gente pode aprimorar muito mais a forma como a gente potencializa uma rede. Então, é isso que eu teria a contribuir. Eu estou me sentindo empática com as questões éticas que vocês trouxeram, né? E fiquei pensando assim, como resolver não só levantar, né, o problema, mas como começar a trabalhar numa solução. E eu tenho uma pergunta para a Joyce, especificamente, porque você trouxe, Joyce, assim, duas situações que podem acontecer, ou talvez até já aconteçam, né? Que é uma, por exemplo, quando não há o repasse de informações relevantes, né, dentro da equipe, e a outra é quando o próprio psicólogo não se sente confortável na equipe para falar de algumas coisas que são sigilosas, porque ele não sabe se a equipe vai garantir o sigilo, né? Então, eu me pergunto assim, essa não é a realidade que eu vivo, que eu trabalho com a educação, né? Assim, que eu trabalho com equipes também, trabalho com... A questão do sigilo na escola é complicada, mas assim, a minha pergunta para você é assim, como é que vocês normalmente costumam trabalhar com isso? Como é que vocês costumam resolver? Porque, para mim, a existência desses problemas, elas estão mostrando duas coisas, assim, dois sintomas, digamos assim, dois analisadores, né? Um é que existe uma falta de comunicação da equipe, clareza nos papéis, que daí isso é uma coisa a ser trabalhada, né? E outra é que existem problemas de relacionamento, possivelmente existem problemas de relacionamento interpessoal entre a equipe, e esses ranços assim de tipo, o psicólogo talvez tenha mais, digamos assim, mais status que o enfermeiro, ou sei lá, e isso na própria equipe começa as pessoas a não se relacionarem bem, porque existem outras questões implícitas a serem resolvidas, né? Então, a minha pergunta é se isso que eu estou pensando é realmente relevante, pertinente, acontece, e como é que vocês normalmente lidam com isso? E acredito que me coloco um pouco nesse lugar também, bem no início da atuação, porque talvez, às vezes, a nossa formação é um pouco direcionada para essas questões éticas, quase a gente, como a Cláudia falou, na mente vem sempre assim, ética, sigilo, muito interligado. Então, é quase como se a gente devesse carregar um peso de todas aquelas informações que o paciente, né, principalmente na clínica, na psicoterapia, nos repassa, e que isso é o nosso papel, um dos nossos papéis éticos principais, né? Então, quando o psicólogo vem dessa formação e ele cai num serviço público de saúde ou de assistência social, né? Principalmente de saúde, porque na saúde se faz a tal da psicoterapia, né? Eu acredito que ele vem com essa ideia muito forte, que talvez até tenha acontecido bastante comigo no início também, né? Porque eu acredito que seja um processo, essa é a característica do processo. Então, na verdade, essa minha fala é mais um convite para que nós, enquanto profissionais, consigamos pensar sobre isso, porque
essas informações, claro que é uma questão justamente me fugiu a palavra, mas do impasse ético de escolher ou saber, né, exatamente o que eu vou falar, no sentido de que aquilo precisa ter um sentido de ser dito, né? E também porque aquilo vai contribuir para a conversa sobre o caso, né? Porque é um dos preceitos, um dos princípios do SUS que os casos sejam compartilhados e a corresponsabilização. Então, ele tem que ser feito em equipe. Então, se eu às vezes tenho esse problema de equipe, né? Como tu traz, uma das ferramentas que o SUS tem é a educação permanente e o matriciamento. Mas, principalmente, a educação permanente, que eu vejo que é uma das políticas que está dentro do SUS, que talvez uma das mais negligenciadas, né, pela falta de espaço para parar, né, porque define um momento de parada, de reflexão, de pensar sobre a prática, de aprender junto, né, uma parte, digamos assim, é um braço do matriciamento, né, e que talvez dê conta de tentar, de buscar resolver, né, porque essas pequenas entraves da equipe é o que realmente muitas vezes dificulta o trabalho, não só do psicólogo, né, mas de todo o funcionamento da atenção, né. Não sei se eu tenho respostas também para te dar, mas quando eu não falo exatamente do meu lugar agora, atualmente, né? Mas acredito que já tenho feito, né, fiz essa troca, ou tentei fazer essa troca para que a gente talvez consiga sempre fortalecer equipes com as quais eu trabalhei, né? Não dá para resolver sozinho, enfim, mas acredito sim que com argumentos e aquele discurso que a gente tem de trabalho de formiguinha, a gente consiga instituir políticas que já estão criadas, mesmo sabendo que, às vezes, a forma como elas são criadas ou como elas são estabelecidas nem é o ideal, muitas vezes, mas existem muitas políticas que a gente ainda não conseguiu colocar em prática, como é a educação permanente, por exemplo, que daria conta, né, de conseguir resolver essas dificuldades de relacionamento em equipe, né, e que é uma coisa que acontece bastante. Não sei se respondi, enfim. Já que a gente refletiu sobre a ética, né, o Conselho Regional de Psicologia, mas todos os conselhos profissionais, tem uma comissão de ética que vai cuidar daquelas situações em que já ocorreu uma infração ética e a gente tem que verificar como lidar com ela, mas também tem uma comissões que se chamam Comissão de Orientação e Fiscalização, que é um espaço onde os profissionais podem buscar também uma escuta, digamos assim, para essas dúvidas que surgem nas práticas profissionais nos diferentes contextos. Então, a Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho está sempre aberta a esses questionamentos, né, e, na medida do possível, tenta auxiliar nas reflexões dos profissionais. Então, vocês podem procurar, né, nas situações cotidianas, o conselho. Como foi tratado aqui a questão do que a gente convencionou chamar de transborde da justiça, ou seja, a judicialização da vida ela começou a transbordar, né, para todos os serviços, a maioria dos serviços recebem demandas da justiça de resposta, seja na atenção psicossocial para acompanhar uma situação de internação compulsória ou avaliar para verificar a pertinência ou não, nos campos, né, de produzir documentos para respaldar decisões judiciais. O Conselho Regional de Psicologia, juntamente com o CRES, né, o Conselho Estadual de Serviço Social, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Estadual de Assistência Social, os conselhos de direitos dessas duas áreas, e o FET-SUAS, Fórum dos Trabalhadores do SUAS, e os sindicatos dos profissionais da saúde, e o SIMPSI, também Sindicato dos Psicólogos, tem se reunido, a Polícia Civil, que eu esqueci, os psicólogos da Polícia Civil, têm se reunido assim, a cada 15 dias para montar um mapeamento desse transborde da justiça. E, em breve, todos os profissionais que atuam na saúde e no SUAS vão receber, né, a partir das secretarias de Estado, depois da aprovação, né, nos respectivos conselhos,
esse instrumento para a gente poder mapear. Então, quando vocês receberem, é importante que vocês, enquanto serviço, respondam para que nós possamos saber como isso chega, porque muitas vezes essas solicitações elas acabam interferindo, né, no nosso trabalho e, principalmente, tendo solicitações que nem sempre vão ao encontro da nossa ética profissional e a ética desse coletivo. Então, para nos ajudar a refletir, a intervir, a conversar com o Judiciário, né, Ministério Público e demais, a gente vai precisar que vocês respondam esses documentos para que a gente possa verificar como é que está essa situação em Santa Catarina. Eu agradeço, né, a Joyce e ao Igor, mais uma vez, em nome do Conselho. Acho que agora a gente vai para um intervalo para voltar para a conferência, né, de encerramento desse evento. Muito obrigada.